noite, igreja. Graça e paz do Senhor para com todos nós. Quero desejar a todas as mães meu parabéns, felicidades. Sei que é um dia que, diferente de tantos outros anos, muitas mães passaram de certa maneira um pouco mais privadas daquilo que era costume de reunir muitos filhos, netos, outros familiares. Mas graças a Deus podemos lembrar desse dia, e eu quero, com a nossa mensagem, com a pregação desta noite, na verdade enfocar uma personagem que é Ana, a mãe de Samuel, como o texto no qual nós vamos trabalhar basicamente em dois capítulos de 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2. Não trataremos de todos os versículos, porque senão teríamos umas 6, 7 horas de pregação. Mas vamos pontuar alguns detalhes, na verdade, tirando 3 atitudes que nós vamos aprender com Ana, e pensando, na verdade, dentro da palavra mãe. Vamos formar um acróstico com a palavra mãe e pensarmos em 3 atitudes ou 3 virtudes, como queira a vez entender, que Ana demonstra para nós e que o Espírito Santo, através da inspiração no autor do livro, nos traz e podemos retirar dessas verdades. Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por essa noite, por esse domingo, em que lembramos o papel das mães. Sabemos, ó Deus, que na Tua Palavra existem muitas orientações, muitos exemplos, a maioria deles bons acerca da mãe, alguns às vezes nem tão bons, mas demonstra o cuidado que o Senhor tem e como o Senhor tem tomado o exemplo da mãe também, através realmente do amor do Senhor para conosco. Sabemos, Deus, que todo esse cuidado, toda a atividade da mãe serve de exemplo. Por isso, abençoa, Deus, o tempo que estaremos juntos ao abrirmos a Tua Palavra e estudá-la. Que o Senhor traga essa palavra ao coração de todos nós que estamos escutando essa palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você tem a sua Bíblia, pode deixá-la aberta já no livro de 1 Samuel, pegando aí os capítulos 1 e 2. Normalmente a gente vai trabalhar por cada uma dessas atitudes, em que nós vamos então selecionando alguns textos com a finalidade de destacar as atitudes que nós temos. Na verdade são 3 atitudes de Ana, que são exemplos para as mães, para as futuras mães, e também inspiram a todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo a valorizarmos essas atitudes, não só na vida das mães, das esposas, mas também de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. A primeira atitude é a de mansidão, ou a mansa, podemos assim dizer. Temos alguns versículos, você pode acompanhar aí, capítulo 1, versos 6 a 8, o verso 11, o verso 26 até o verso 28, e eu vou ler esses versículos. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? O verso 11, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versos 26 a 28 do capítulo 1. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor.
e ali adorou o Senhor. Então vemos essa atitude de Ana como uma pessoa mansa. E pensamos sobre mansidão, sobre esse conceito no sentido mais básico, que significa gentil, humilde, atencioso, uma pessoa cortês ou que tem cortesia. Pensamos um conceito mais amplo e pegamos emprestadas as palavras do pastor Dr. Mark Lloyd Jones, que ele diz assim: a mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo. Lu Prior, no seu livro, ele destaca 2 elementos necessários para se entender mansidão. O primeiro elemento, ele diz: não se apresenta como mais santo do que outros, mas antes comunica uma conscientização de suas próprias fraquezas. O segundo elemento que o Priolo destaca é dizendo que a pessoa mansa, ela tem um controle da ira. Então, dessa maneira, entendemos a mansidão, ela sabe diferenciar a ira santa e justa da ira pecaminosa. A mansidão, na verdade, capacita a pessoa a não internalizar paixões e desejos, e dessa maneira, então, produzindo em seu interior amargura, mágoas, cujos resultados são essa ira pecaminosa, a cólera, a raiva. Podemos dizer que a mansidão, ela se opõe a uma ira desenfreada, a brutalidade, a severidade, a hipocrisia, a autoexpressão. Na verdade, é uma demonstração de um caráter meigo diante dos insultos. Não é passividade, não é ingenuidade. Podemos ter certeza disso. Não é uma pessoa que se torna marionete de outra. Lembremos que Ana vivia uma situação de conflitos constantes por causa da rival, de Penina, que era outra esposa de Elcana. Pense nos filhos dessa mulher ali brincando, gritando, chorando, pedindo para comer. Então, dessa maneira, essas coisas eram constantemente uma música triste e repetitiva da sua infertilidade, da sua dor, da sua angústia. Mas vemos em Ana uma atitude de mansidão. Ela aprendeu a lidar com esses conflitos e pressões. E dessa maneira destacamos que a mansidão envolve saber como pensar durante uma provocação. A mansidão, na verdade, não é uma qualidade natural no ser humano, mas sabemos que ela é realmente uma demonstração do fruto do Espírito Santo. E dessa maneira entende-se que ela pode ser então desenvolvida e aprendida. A oração é um outro elemento que ajuda a desenvolver a mansidão. E nós vamos ver a Ana orando várias vezes aqui. Então uma pessoa mansa, ela é uma pessoa de oração. Ela é inclinada à oração, ela entende a necessidade da oração na sua vida. Por quê? Porque quem conhece a pessoa mansa, então conhece o seu coração e sabe que precisa agradar a Deus, sabe dessa necessidade de reconhecer a intervenção do Espírito de Deus na sua vida, da palavra na sua vida, através da oração, pedindo, clamando que o Espírito realmente produza isso na sua vida, para que esse fruto seja aperfeiçoado na sua vida. O crente maduro sabe que a sua natureza humana é sujeita ao pecado. Mesmo com a salvação, nós não perdemos a natureza pecaminosa, ela ainda está em nós. Portanto, dessa maneira estamos sujeitos a vinganças, a querer extravasar com palavras que sejam torpes, raivosas, depreciativas. Mas entendemos também que a mansidão é uma qualidade de abrir mão dos direitos pessoais quando eles são violados. Pode-se dizer que manso é aquele que foi amansado. A gentileza, a meiguice, a humildade são fruto do trabalho, podemos dizer, do rolo compressor de Deus em eventos da vida dos seus filhos, daqueles a quem ele ama. A Robertson, que é um erudito das línguas gregas e hebraicas, ele fala sobre essa palavra, combinando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ele diz assim, a palavra mansidão transmite uma perfeita combinação
de um equilíbrio espiritual e poder. O manso é aquele que o é como fruto do poder de Deus na sua vida, ou sobre a sua vida, de que realmente Deus o amansou, que Deus realmente o tem quebrado e tem trabalhado através das situações difíceis. Por isso ele não se ressente das adversidades, dos problemas, das aflições, das injúrias. Ele aceita essas coisas como o efeito do sábio e amoroso propósito que Deus, o seu Senhor, tem sobre ele. E aqui destacamos um dos elementos da mansidão na vida de Ana. Ela aprendeu a abrir mão de seus direitos. E esse abrir mão dos seus direitos nós também podemos ver na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente durante o seu julgamento. Ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua glória para ir à cruz e morrer por nós. Também vemos isso no apóstolo Paulo, quando lá em Filipos ele foi chicoteado, foi preso, e creio que tanto Jesus quanto Paulo e tantos outros foram pessoas mansas, mas em certos momentos eles reivindicaram seus direitos. Eles fizeram valer o seu direito. O próprio Paulo, no dia seguinte, se vale do seu direito de ser o cidadão romano, mas continuou manso. Ou seja, abriu mão dos seus direitos, mas também foi gentil, foi cortês, tratou as pessoas com a responsabilidade que elas deveriam ter para com ele. A diferença muitas vezes nessas situações é em quanto eu simplesmente aceito ou quando eu posso reivindicar. Como é que eu posso saber o que vai fazer a diferença nesses momentos? É como eu vou glorificar ao meu Deus. Talvez, creio, seja essa pergunta que deve estar sempre na nossa mente. Vou glorificar ao meu Deus, me calar e aceitar a situação, ou vou glorificar ao meu Deus, falando, respondendo com brandura, com gentileza, mas demonstrando quais são os meus direitos, sem palavras ofensivas, sem uma atitude de vingança, de retaliação. A decisão a ser tomada na vida de todos nós, crentes que queremos realmente seguir nesses passos da mansidão, será influenciada pela direção de Deus no nosso coração. Se o coração do crente está nas mãos de Deus, se ele anda no controle do Espírito Santo, ele pede a orientação do Espírito Santo, ele busca ser uma pessoa submissa à direção de Deus, à direção da palavra, então ele vai ter uma orientação clara naquele momento em que o Espírito Santo vai lhe dizer: fale, cale-se. Quando desejos e paixões humanas estão realmente mais ativas e elas são pecaminosas dentro do nosso coração, a nossa atitude não será de mansidão, mas será de ira, de amargura, de raiva, de palavras podres, de ressentimentos. Ana, na verdade, abriu mão do seu direito de criar e viver todos os dias ao lado de Samuel. Deus ouviu a sua oração. Deus lhe deu um filho. Durante 2 anos ela o criou, mas depois, como diz aí o finalzinho do capítulo 1, ela voltou para o santuário, procurou Eli e o devolveu. E disse: esse foi o meu voto, estou aqui para cumprir o meu voto. Ou seja, Ana abre mão do seu direito. Ela que por tantos anos orou e suplicou a Deus por um filho, agora recebe a bênção. Mas mesmo assim o seu desejo era ser mãe. Ela orou e teve a sua oração atendida, a sua alegria estava completa. Apesar de ter que viver na casa com uma rival, Ana agora se sentia realizada. A ausência física do filho já não mais seria algo que a traria tristeza, traria amargura. O próprio fato de viver agora numa casa rodeada de outras crianças, mas sem o seu filho, já não seria um peso para Ana, porque ela abriu mão desse direito. Podemos assim então dizer que Ana se sentia realizada. A sua vergonha, a sua dor foram os degraus de uma escada de fé que subiu ano após ano, até quando ela engravidou e teve o seu filho. A subida conduziu Ana para ter um caráter mais semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Pergunto a você, mãe,
Você tem aberto a mão dos seus direitos? Ou você vive a reclamar, vive a brigar, vive a gritar pelos seus direitos dentro de casa, dentro da família? Quero dar um exemplo dentro de uma ilustração. Ela diz assim: um professor perguntou a um menino em sala de aula: suponha que a sua mãe fez uma torta, uma deliciosa torta, e na sua casa vocês são 7, pai, mãe e 5 filhos. Que fração da torta você receberia? O menino respondeu: 1/6. O professor diz: meu rapaz, eu temo que você não aprendeu a lição de fração. Lembre-se, vocês em casa são 7. Qual é a fração que você vai receber? Sim, professor, disse o menino, mas você não conhece a minha mãe. Mamãe diria que não queria nenhum pedaço da torta. A segunda atitude que nós vemos está no capítulo 2, verso 19, que é a de altruísta. Primeiro de mansa, a segunda agora de altruísta. E assim diz o verso 19: todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. A atitude de altruísta pode ser entendida também como de abnegada, que ama o próximo, que vive em função de outro. Ana cuidou do pequeno Samuel por 2 anos. Quem já teve filhos sabe que esse é um período que muita fralda para limpar, muito banho para dar, tempo gasto para embalar, para cantar, para o filho dormir. Muitas vezes o filho não quer dormir. Lidar com as cólicas, às vezes passar noites acordadas para controlar a febre, ajudar nos primeiros passos. Esse é o exercício da maternidade. Ana abriu mão da presença física de seu filho. De uma maneira altruísta, continuou a sua maternidade. Ela passou esses 2 anos cuidando, dando o máximo da sua vida para Samuel. Mas ela abriu mão como uma pessoa mansa e devolveu e cumpriu o seu voto. Nesse sentido, então, o que nós vemos dessa mãe altruísta durante aqueles 2 anos da vida lá de Samuel, agora continua a sua maternidade, continua a sua atitude de altruísta. Todo ano, quando ela e a família iam para fazer os sacrifícios anuais lá em Siló, ela fazia uma túnica, ela se preocupava com seu filho, ela pensava no seu filho. Era também aquele tempinho para abraçá-lo, talvez para comerem juntos, para ver o seu desenvolvimento, para ver como ele estava, quanto tinha crescido, como estava a sua aparência. Maternidade é viver em função de outro, principalmente nesse sentido que nós vemos, do filho. Não importa se ele tem 1 mês, se ele tem 1 ano, se ele tem 10 anos, e podemos saber que a mãe sempre continuará sendo mãe, mesmo depois dos filhos casados, bem cuidados por uma esposa, mas sempre haverá aquele coração de mãe preocupado, ou seja, esse sentimento, essa atitude do altruísmo sempre vai estar naquela que entende o seu papel como mãe. É pensar mais no filho do que nela mesma. Eu pergunto a você, mãe, você se doa para seu filho? Ou está fazendo só aquilo que se espera de você? Uma outra ilustração: uma tarde, um menino aproxima-se da sua mãe, que estava preparando o jantar. E ele pega e entrega para a mãe uma folha que tinha algumas coisas escritas. A mãe seca as mãos, tira o avental, pega o papel e começa a ler. E estava escrito assim: cortar a grama do jardim, R$3. Limpar meu quarto essa semana, R$1. Ir ao mercadinho da esquina no seu lugar, R$2. Cuidar do meu irmãozinho enquanto você conversava com a visita, R$2. Tirar o lixo toda semana, R$1. Por ter um boletim com boas notas, R$5.
Por limpar e varrer o quintal, R$2. Total da sua dívida para comigo, R$16. A mãe olha o menino, e que aguardava ali com uma boa expectativa. Finalmente a mãe pega o papel, pega uma caneta e no verso daquele papel ela escreve: por levar-te 9 meses em meu ventre e dar-te a vida, nada. Por tantas noites sem dormir, por te curar e por orar por ti, nada. Pelos problemas e pelos prantos que me causastes, nada. Pelo medo e pelas preocupações que me esperam, nada. Por comidas, roupas e brinquedos, nada. Por limpar-te o nariz muitas vezes, nada. O custo total do meu amor por você, nada. Logo após isso, pegou um lápis e escreveu de maneira bem grande: totalmente pago. Assim como as crianças, nós, adultos, muitas vezes queremos recompensa por boas ações, pelas boas coisas que fazemos. Isso não é ser altruísta. Podemos pensar nisso também em relação à salvação. O exemplo da mãe aqui dessa ilustração é o exemplo do nosso Deus. Ele veio trazer a salvação em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. Nós não temos condições de pagar pelos nossos pecados. Até tentamos, e muitas religiões, infelizmente, criaram os artifícios de como você pode pagar para ser salvo, como você pode comprar o céu. A Bíblia diz, não temos como. A nossa dívida, por causa dos nossos pecados, ela é impagável. Nós somos pecadores. Espiritualmente nós estamos mortos. Jesus, santo e justo, morreu na cruz em nosso lugar e ele sim teve condições de pagar a nossa dívida. Quem crê no Senhor Jesus recebe a salvação de graça, não custa nada para nós. O preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Atitude de Ana, mansa, atitude de Ana, de altruísta. Agora a terceira atitude de Ana, espiritual. Os versos 15, 16, 22 do capítulo 1 e no capítulo 2, de 1 a 10, que é a oração de Ana, e os versos 19 e 21. E nós vamos então ler. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor, minha força é exaltada. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos homens dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monturo de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. Os versos 19 a 21 diz assim: todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu. E dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor.
Ana se destaca como uma mulher e uma mãe de oração, por isso ela é espiritual. Ela invoca o Senhor, seu Deus, que comanda não só os exércitos do povo de Israel, mas as multidões celestiais. Por isso ela invoca e exalta e adora o Senhor dos exércitos. A oração de Ana revela que ela tinha um conhecimento bem profundo de quem era Deus. Não era um relacionamento banal, superficial. Leia bem essa oração de Ana, veja a profundidade dos pensamentos, do conhecimento, da teologia que Ana tem dentro da sua oração, reflexo, resultado de quem realmente pensava, refletia sobre quem é Deus, sobre a palavra de Deus. Com certeza, as suas palavras indicam que ela realmente gastava tempo pensando em Deus e na palavra que ela conhecia de Deus, provavelmente cantando muito dos salmos em que ela podia refletir sobre o caráter de Deus. Ana vai ano a ano cumprir as ordenanças da antiga aliança. Vamos lembrar, ela se destaca uma mulher de oração porque ela, talvez não só ano a ano, mas diariamente na sua casa ela com certeza orava pedindo um filho. Ela sabia que o problema estava com ela, porque o marido tinha filhos com a outra esposa. Então ela entende, a solução está em Deus. E se a solução está em Deus, o Senhor dos exércitos, nada posso fazer a não ser orar e confiar em Deus. Deus muitas vezes faz isso com os seus filhos. Não porque Deus é mau, mas para que os seus filhos desenvolvam gratidão, esperança e fé. Salmo 61, 2 nos ajuda, porque há um belo resumo dessa oração de Ana no santuário. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Mãe, você gasta tempo orando por seus filhos? Você já parou para pensar nas suas próprias orações? Elas revelam que você conhece bem a Deus e a sua palavra? Mãe, você ora por você, para que você seja uma influência que estimule seus filhos a viverem uma vida que glorifique a Deus. Da história nós aprendemos com Susanna Wesley, que viveu aí entre 1609 a 1690. Susanna teve 19 filhos. E diz a história que ela orava pelos 19 toda a madrugada. Um deles, John Wesley, se tornou o líder e precursor do movimento metodista e um dos nomes do avivamento na Inglaterra, naquele século. Um outro filho foi Charles, que foi um compositor de grandes hinos, alguns temos no cantor cristão. Ana se destaca como uma mulher de oração, mas Ana também se destaca como uma mulher e mãe de fé. A fé é vista em sua dedicação à oração. Ela busca ao Senhor em oração, e isso é uma evidência de fé, de confiança em Deus. Mãe, você busca primeiramente a Deus em oração, ou a oração é a etapa final, quando todas as suas engenharias humanas, intelectuais, emocionais fracassaram? Dois exemplos de fé na vida de Ana podem ser destacados. Primeiro, ela orava sempre e fazia o seu sacrifício anual. Ela cumpria aquilo que a lei pedia. E nesse sentido, quando ela ia ao templo, ela também orava pedindo um filho. É importante destacarmos que Ana vive em um período em que ela está debaixo de uma outra aliança, que nós chamamos a aliança da Palestina, que é diferente da nova aliança que nós, a igreja, vivemos. Assim, na antiga aliança, a presença e a mediação do sacerdote eram fundamentais. Tanto na intervenção inicial como na segunda vez, vemos a oração do sacerdote Eli mediando a bênção. Hoje, não é mais fundamento para a bênção. Não precisamos mais de um sacerdote mediador.
Depois nós vemos a fé de Ana quando ela cumpre o seu voto. A fé de Ana também se expressa na sua lealdade, na sua fidelidade. E a sua lealdade lança a luz para a fidelidade de Deus. A sua fé expressa a gratidão que nós vemos na sua própria oração e pela oração que foi respondida. O cumprimento do voto é uma declaração de louvor e de confiança no poder de Deus. Mas também Ana se destaca como uma mulher e uma mãe de alegria. Ana vivia dentro de uma sociedade que valorizava a maternidade. Não ter filhos naquela sociedade era considerado uma maldição. A mulher estéril tinha que lidar com sentimentos de inutilidade, depressão, ansiedade, de rejeição. Como manter a alegria numa situação de dor? Desse tipo de sentimento? Como ter alegria quando as coisas dão erradas? Como ter alegria quando minha oração não é respondida? Como ter alegria quando a bênção só acontece na casa do lado e não na minha? E cremos que Ana viveu muitos anos nessa situação. Ana reconhecia a sua angústia. Ela era ciente da dor que latejava constantemente em sua alma. A leitura do relato nos indica que Ana não reivindicava, não revidava, não tratava mal Penina mesmo quando essa a ridicularizava. Mãe, eu pergunto para você, como você reage quando uma frustração lhe atinge? Sempre é oportuno diferenciarmos a alegria da felicidade. Felicidade é momento, a alegria é permanente. Pelo menos para nós, crentes, podemos entender pelo fruto do Espírito que podemos sempre ser alegres. Na verdade, a exortação bíblica é para que nós sempre no Senhor sejamos alegres. Posso ter alegria num velório por entender a vontade de Deus, que ela foi feita. Porque também estou consciente da verdade de que os nossos dias estão contados e determinados. Que aquela pessoa não morreu nem antes nem depois. Morreu no momento que Deus assim programou para ela. Não é um momento feliz. É um momento de tristeza. É um momento de choro. Mas mesmo que saiba que a pessoa que morreu é um crente e que agora o seu espírito está no céu, há uma tristeza pela perda, pela ausência dessa pessoa, que vai doer por muito tempo na minha vida, na vida das pessoas que a conheciam. Mas há um momento de tristeza. Mas a alegria pode ser permanente por saber da vontade de Deus. Assim Ana inicia a sua oração, o seu cântico, dizendo que a alegria era grande e era forte em seu coração. E essa oração é feita antes de ter outros filhos. Ana está radiante. Creio que seu coração não abrigava o pensamento de ter outros filhos. Creio que ela já estava tranquilamente conformada e consolada pelo filho que teve. Ela sabia que esse foi o prêmio. Ter Samuel nos seus braços era uma recompensa do amor de Deus para com ela, do cuidado de Deus para com ela. Então ela ora em alegria e fala na alegria em cumprir o seu voto. Mãe, eu pergunto para você, principalmente para você que tem filha, você está educando a sua filha para ser esposa e mãe segundo os princípios e preceitos da palavra de Deus? Ou você está educando a sua filha para que ela seja simplesmente uma boa profissional, uma mulher independente? Isso vale para você, pai, como eu, que temos filhas. Como é que nós pensamos sobre isso? Que tipo de educação nós estamos dando? Para que nós estamos educando as nossas filhas? Você, moça que me escuta, adolescente, você tem lido a sua Bíblia para saber qual é o plano de Deus para a mulher que teme e ama ao Senhor, para aquelas que são filhas de Deus? Você tem se preocupado em ser uma mulher piedosa e consagrada ao Senhor?
Mães e filhas, atentem bem nas palavras que Susana Wesley disse ao escrever para seu filho primogênito, Samuel, que era pastor. Veja, é uma mãe escrevendo para um filho já pastor. Diz assim ela: considere bem que separação do mundo, pureza, devoção e virtude exemplar são requeridas daqueles que devem guiar outros para a glória. Comece e termine o dia com ele, que é o alfa e o ômega. E se você realmente experimentar o que é amar a Deus, você remirá todo o tempo que puder para o seu serviço mais imediato. Empenhe-se em agir sobre esse princípio e não viva como o resto da humanidade, que passa pelo mundo como palhas sobre um rio, que são levadas pela correnteza ou dirigidas pelo vento. Receba uma impressão em sua mente, tão profunda quanto possível, da constante presença do grande Deus e Santo. Ele está ao redor de nossos leitos e de nossas trajetórias e observa todos os nossos caminhos. Sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado ou a se omitir de algum dever, pare e diga a si mesmo: o que estou eu para fazer? Deus me vê. Eu quero repetir essa última frase para todos nós que cremos no Senhor, que queremos agradá-lo, que queremos levar uma vida cristã a sério. Sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado ou a se omitir de algum dever, pare e diga para si mesmo: o que eu estou para fazer? Deus me vê. Ana e a Susana, que nós aqui por 2 vezes citamos, eram mulheres que conheciam muito bem a Deus. Eram mulheres que conheciam muito bem a palavra. Por isso podemos dizer que Ana era uma mulher mansa, altruísta e espiritual. Desafio você a, durante a semana, voltar a esses 2 capítulos de Samuel e estudar a vida de Ana, estudar a sua oração e descobrir outras virtudes que ela apresenta, para criar, para orientar, para agir com seus filhos, para que eles sejam como Samuel, homens de Deus, e não serem como os filhos de Eli, que lhe deram vergonha e dor. Oremos. Senhor, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos deu. Agradeço pelas mães da nossa igreja e por outras mães que estão escutando essa mensagem. Que o Senhor tome essa palavra e coloque nos seus corações, mas principalmente que o teu Espírito haja para aquelas que se veem em falta, poderem reconhecer as suas dificuldades, suas falhas, irem até seus filhos e de alguma maneira buscar uma reconciliação, pedido de perdão. Para aquelas que estão começando a vida de maternidade, para que se inspirem em mulheres como Ana, como Susana e tantas outras na Bíblia e na história que serviram a Deus com fidelidade, que conheciam, que estudavam a palavra e a aplicavam primeiramente na sua vida para depois transmitir e orientar os seus filhos. Ó Deus, que nós como igreja sejamos como Ana, pessoas que desenvolvem essas 3 atitudes, da mansidão, do altruísmo e da espiritualidade ou da piedade. Abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a semana de cada um de nós e que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a consolação e a comunhão do Espírito de nosso Deus seja com todos nós. Amém.